Olá, pessoal, tudo bem? Professora Regiane aqui novamente, falando com vocês sobre o continente europeu. Como a gente tinha combinado, nós vamos falar hoje sobre as partes hidrográficas da Europa. Bacia hidrográfica, os principais rios, principais lagos e sua grande importância para o continente, tá bom? Aula direcionada ao nono ano do ensino fundamental. Os aspectos físicos, né? Então, a hidrografia vai ser o último aspecto físico que nós vamos abordar. Então, vamos lá. O continente apresenta uma complexa rede hidrográfica com grandes rios como o Volga e o Danúbio, tá? As regiões mais elevadas do relevo europeu, como os Alpes, os Pirineus e o Planalto Central da Rússia, funcionam como importantes centros dispersores de água, ou seja, é onde ficam as nascentes desses rios. Então, são eles os responsáveis por gerar esses rios. Muitas das vezes é através do degelo, da neve que fica no alto do seu cume, e eles normalmente distribuem. Então, essas nascentes estão provavelmente nos Alpes, ou nos Pirineus, ou no Planalto Central. São os principais dispersores de água. Então, eles são os responsáveis pelas nascentes dos principais rios, tá? Os rios europeus são historicamente importantes como meio de transporte, o que facilitou o desenvolvimento do comércio e da indústria local. Além dos rios e de mares, a hidrografia europeia apresenta ainda muitos lagos, como o de Constança, né? E os lagos glaciários na Finlândia. Então, aqui a gente tem um mapa da Europa apresentando os seus principais rios. Olha a quantidade de rio que existe. Gente, toda vez que vocês virem no mapa essas linhas azuis, isso significa rios. Às vezes vai ser um rio principal, às vezes vão ser seus afluentes. O que são os afluentes? São aqueles rios que vão desaguar no rio principal, que acabam contribuindo para aquele rio principal. É como se fossem os braços daquele rio, né? Eles vão de encontro ao rio principal. Então, a gente consegue ver aqui nesse recorte como é rico em hidrografia o continente europeu. Então, a gente vai falar sobre a bacia do rio Volga agora. É o maior rio europeu, nasce no Planalto de Valdai e é drenado por muitos afluentes até desaguar no Mar Cáspio. Pessoal, todo rio deságua no mar. O rio principal sempre deságua no mar, formando assim um delta, tá? Então, vai ter o rio principal e vão ter aqueles rios que são os seus afluentes, que vão contribuindo para que ele ganhe força e continue fluindo. Lá na frente, lá na foz, quando ele for desaguar no mar, é formado um delta, onde a gente consegue identificar a parte da terra, né? E que entra a parte da água doce junto ao mar, a água salgada do mar. Então, no caso do rio Volga, ele vai de encontro com o Mar Cáspio. Aqui a gente tem uma foto do rio Volga, para a gente poder ter uma noção, né? Do que seria o rio Volga. Então, olha a cor dessa água. É importante salientar também que cada rio tem uma especificidade, cada rio tem uma coloração, cada rio carrega uma série de sedimentos. Então, isso vai influenciar bastante o tipo de solo que está do lado, o tipo de vegetação que está do lado. Então, isso vai influenciar bastante. Então, esse, por exemplo, tem uma cor azulada, mas existem rios que têm cores amareladas, tem rios que possuem cores esverdeadas. Então, a gente tem toda uma característica, toda uma composição que formam esse rio, tá? Então, quando você vê um rio cuja água é mais amarelada, não quer dizer que ele esteja sujo. É o sedimento que ele está carregando, que ele está carregando, que faz com que tenha essa coloração. A gente fala que está sujo quando tem esgoto, quando está poluído, entendeu? Agora, ele ter uma coloração diferenciada, isso vai ser de acordo com as características físico, climático, química daquela região, do entorno daquele rio, que seja o solo das suas margens, que seja a vegetação das suas margens, entendeu? Então, a gente tem que olhar cada rio com sua especificidade, beleza?
Aí agora a gente tem o Rio Danúbio. É o internacional da Europa, pois ele atravessa vários países, nascendo na Alemanha e também desaguando no Mar Negro. Então, banha alguns países, como vocês podem ver aqui, como a Áustria, Eslováquia, a Hungria, Ucrânia. E a sua foz, lembra que eu falei que foz é onde ele deságua? Então, a foz dele faz fronteira entre a Romênia e a Ucrânia. Quando ele vai encontrar lá no Mar Negro, é justamente entre a Romênia e a Ucrânia, tá? Aí aqui a gente tem a fotinho dele. Olha como já tem nesse trecho aqui desse rio, como já tem um processo de urbanização em volta, tá vendo? Como interfere. Então, provavelmente, comparando esse com o anterior, esse trecho provavelmente possui mais partículas poluentes do que aquele outro. Porque aquele outro lá, a gente viu, aqui, antes de a gente voltar, a gente viu que ele não tem tanto processo de urbanização no entorno. Olha isso, tem mais vegetação, tá vendo? Então, nesse trecho aqui, a gente já não vai encontrar tanta poluição. Agora, como esse aqui, ele tá bem no meio do urbano, provavelmente, se a gente for fazer uma análise nessa água, ele vai ter um pH mais elevado e vai ter uma questão mais puxada para poluição, sim, porque ele vai ter algum canalzinho aqui que vai despejar alguma coisa legal, que seja uma água pluvial, que seja um esgoto. Então, assim, a gente tem que ter também essa noção de espacialidade para ver o que tem no entorno desse rio, tá? Analisar bem a imagem, né? Então, a gente tem o Rio Reno agora. É o mais importante rio europeu devido ao transporte de produtos através dele. Nasce nos Alpes suíços, serve de fronteira entre a França e a Alemanha e deságua nos Países Baixos, no porto de Roterdã. Olha a cor dessa água. Vocês podem ver que ele não é azulzinho igual o outro. Isso quer dizer que ele está poluído? Nem sempre. Lembra que eu falei que às vezes o tom amarelado ou o tom esverdeado é influência do solo que está ao redor, da vegetação que está ao redor, talvez do solo que está por baixo dessas águas? Então, a gente tem que ver o percurso que esse rio faz para verificar por que ele tem esse tom amarelado, tá bom? Então, a gente tem que ter sempre essa noção. Quando vai olhar assim, nossa, essa água está suja, não quer dizer que a água esteja suja, tá? Ele só tem os sedimentos que deixa dessa cor, tá bom? Se a gente for comparar com os rios de Bonito, ele só é transparente por causa do calcário, e deixa aquela água mais transparente. Então, toda uma composição que a gente tem que analisar, tá bom? Isso é mais para frente, a gente pode aprofundar também. Então, há ainda os rios que passam em capitais ou cidades importantes da Europa, como o Rio Tâmisa, o Sena, entre outros. Cabe ainda destacar o canal Reno-Meno-Danúbio, uma ligação do porto de Roterdã através dos rios Reno, Meno e Danúbio até o Mar Negro. Importante rota de transportes e produtos. Entendeu? Então, vocês podem ver aí o mapinha do continente europeu. Vocês podem ver, lembra que eu falei, gente? Toda partezinha azul quer dizer rios. Então, olha a extensão aqui desse, tá vendo? Então, a gente tem aí essa imagem para facilitar. Os lagos da Europa. A Europa possui muitos lagos e estes foram formados nas depressões que foram preenchidas pela água da chuva ou até mesmo pelo degelo da neve. Lembra que eu falei lá no início da aula que as nascentes dos rios são formadas também pelo degelo da neve dos altos dos Alpes? Então, eis aí um exemplo. São muito utilizados como fontes de água para cidades e transporte. A Finlândia é considerada o país dos lagos por concentrá-los em maior número. Então, aqui a gente tem um exemplo, que é o Lago Onega, e tem o outro lago, Saimaa. O litoral europeu apresenta muitos recortes, então 19% das suas terras é formada por penínsulas, que a gente já abordou isso também nas outras aulas.
e 18% de formas de ilhas. Na Noruega temos os fiordes, eu já trabalhei isso com vocês também, vai ter um exemplo agora para vocês, que são antigos vales glaciais, e temos os estreitos de Bósforo, de Dardanelos e o estreito de Gibraltar, que está entre a Espanha e Marrocos, ou seja, entre Europa e África. Então aqui a gente tem um exemplo dos fiordes, e aqui a gente tem o exemplo do Estreito de Gibraltar, tá vendo? Onde aqui é Europa, aqui é África. Então aqui é Espanha e aqui é Marrocos. A próxima aula, nós vamos entrar na parte econômica da Europa. Finalizamos aqui os aspectos físicos, né? Nós já falamos sobre relevo, sobre vegetação, sobre hidrografia, falamos dos aspectos principais. E a próxima aula a gente vai começar a falar sobre economia, que é um pouco mais complexa, um pouco mais rica de detalhes, tá bom? Espero vocês na próxima aula, espero que tenha ficado fácil o entendimento. E a gente se vê, tá bom? Até lá!